E aí, bora ganhar dinheiro? Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje o papo é sobre um tema que, olha, trava muita gente. Aquela ideia de que investir é super complicado, ou sei lá, coisa só para quem já está nadando em dinheiro. E para guiar a gente, vamos mergulhar numa conversa que deu o que falar no YouTube, lá do canal O Primo Rico, sabe? Com o Whindersson Nunes participando. O foco deles era justamente esse: desmistificar o investimento. Então, a nossa base aqui vai ser esse vídeo, um papo bem aberto, onde o Thiago Nigro e o Whindersson falam como começar a investir com pouco, tipo R$50, às vezes até menos. Bem direto ao ponto mesmo. A nossa missão aqui, então, é destrinchar essa conversa. Pegar os passos essenciais, sabe? Aquelas viradas de chave na mentalidade, as dicas que parecem funcionar para quem quer dar o start nos investimentos, mesmo começando com quase nada. Ok. Vamos lá, vamos desempacotar isso aí. Isso, e é legal ver que o vídeo original não fica só no como fazer, né? Eles exploram bastante o porquê de investir. A gente vai olhar essas barreiras psicológicas que eles mencionam e, mais importante, o que realmente motiva alguém a começar e a continuar, né? Tudo com base no que foi discutido lá. Excelente ponto. E olha, a primeira coisa que choca nesse papo é como ele tenta derrubar aquele muro, né? A crença de que investir é um clube VIP para milionários. A mensagem é forte. Não, você não precisa ser rico para começar. Pelo contrário, valores tipo R$50 ou até R$30 são colocados como suficientes para dar o pontapé inicial. É aqui que fica bem interessante. Exatamente, e não é só falar o número, R$30, é o significado disso, sabe? O investimento deixa de ser visto como, sei lá, um luxo para quem já tem grana e vira uma ferramenta acessível para construir patrimônio, começando pequeno. É uma democratização importante que eles exploram ali. Pois é, e isso bate de frente com aquela ideia super comum: primeiro eu fico rico, depois eu penso em investir. A provocação que eles fazem é ótima. E será mesmo? Será que quem tem muito dinheiro hoje esperou ter para começar? Ou será que o investimento foi justamente o caminho para chegar lá? A dica clara é que muitos ficaram ricos porque começaram cedo, mesmo com pouquinho. Parece óbvio falando assim, né? Mas a gente pensa o contrário no dia a dia. Sim, é totalmente contraintuitivo para muita gente. E a conversa toca num ponto interessante sobre como essa percepção é formada, né? Sugere-se ali que talvez as instituições mais tradicionais, os bancões, sabe? Historicamente, podem ter reforçado um pouco essa ideia de que precisa de muito dinheiro para ter acesso a coisa boa. Talvez por focarem mais em produtos de maior valor ou a comunicação não era voltada para o pequeno investidor. Faz sentido. Quase isso aqui não é para você, ainda. Dá essa sensação, né? Pode dar essa sensação, sim. E aí cria um contraste bem forte com o que eles falam sobre as corretoras. Citam a Rico como exemplo, né? São descritas como plataformas mais abertas, tipo um shopping de investimentos. Você encontra produtos de várias instituições ali e o ponto-chave com valores de entrada bem mais baixos. Essa acessibilidade, junto com a variedade, é que realmente democratiza o negócio, segundo eles. Entendi. Então, beleza, o acesso está mais fácil. Mas o que impede a pessoa de começar e, sei lá, desistir logo depois? Aí que eles entram fundo na motivação, do porquê emocional, certo? As histórias que eles contam são, nossa, bem fortes. Sim, e são cruciais para entender a força que eles propõem como motor. Não é só número, é sentimento puro. A história do Thiago criança querendo a espada do Power Ranger e a frustração dos pais por não poder comprar, aquilo não é sobre o brinquedo em si, né? É sobre a sensação de impotência que a falta de dinheiro pode trazer. E tem outras mais pesadas ainda. Ele contando de ser despejado com a mãe, ou o Whindersson falando do pai comprando um barraco que caía cupim na comida. Meu Deus. São relatos muito crus. Mostram o impacto real da falta de grana no dia a dia, nas chances da vida, na dignidade mesmo. Exato. Essas memórias, ou mesmo a frustração por coisas perdidas, a viagem que não rolou, o curso adiado, o presente que não deu para dar, isso tudo vira um gatilho forte. A fonte argumenta que essa dor, essa emoção, pode ser o combustível para mudar. Mas só a dor não adianta, né? Precisa de um rumo, imagino. Como que transforma essa frustração em algo útil?
É aí que entra a ferramenta prática que eles apresentam, a tal metodologia das 3 questões. É um jeito de canalizar essa energia toda para um plano, sair do vago, quero mais dinheiro, para algo concreto. E como funciona isso? Essas 3 questões? É bem simples, na verdade. Direto ao ponto. Primeira. Ok. Qual o objetivo? Tem que ser específico. Um videogame novo? Uma viagem para a praia? A entrada do carro? Uma aposentadoria mais tranquila? Algo palpável. Segunda. Quando? Prazo. Em quanto tempo você quer isso? 6 meses? 3 anos? 20 anos? Definir o tempo é chave. E terceira. Quanto? O custo. Quanto custa esse sonho? R$500 para o videogame? R$15.000 para a viagem? R$500.000 para aposentar. Tem que ter o valor na ponta do lápis. Ah, entendi. Então, tipo, ok, tô frustrado porque não viajo. O quê? Quero ir pra Bahia. Quando? Daqui a 1 ano e meio. Quanto? Preciso de R$5.000. É isso? Transforma a frustração num alvo claro. Exatamente essa a lógica. Ter esse objetivo claro com o nome, prazo e valor funciona como uma âncora, sabe? O vídeo enfatiza muito que sem esse alvo, a disciplina de guardar e investir some. Desaparece no meio das contas, das tentações do dia a dia. Aquela motivação inicial, mesmo que forte, vai embora se não tiver um propósito claro para aquele dinheiro guardado. Levanta uma questão importante mesmo, sobre dar sentido ao esforço financeiro. Falando em dinheiro e esforço, outro ponto que eles martelam muito é fazer o dinheiro trabalhar para você, não contra, né? Parece até clichê, mas o exemplo que eles usam pro lado negativo é, uau, impactante. Sim, eles usam o exemplo da dívida para mostrar o poder, destrutivo dos juros compostos quando jogam contra. Pegam uma dívida hipotética, acho que R$2.600, que seria a média na época, e aí projetam o que acontece se isso cai no cheque especial, com juros absurdos, tipo 12,53% ao mês, que foi o exemplo usado. Os números são de cair o queixo, né? São. A projeção mostra esses R$2.600 virando mais de R$10.700 em um ano só. Em 2 anos, quase R$44.200. E a projeção para 5 anos chega num valor absurdo de mais de 3 milhões. Claro, é extremo, é para chocar mesmo e ilustrar. Ninguém fica 5 anos rolando assim no cheque especial, né? Mas o ponto é mostrar como uma dívida pequena pode virar uma bola de neve gigante por causa dos juros sobre juros. É quase inacreditável. Dá uma outra visão sobre aquela taxinha do cartão ou do cheque especial que a gente às vezes nem liga, né? Mostra como o dinheiro pode ativamente destruir o patrimônio da gente. Exatamente. E o fascinante, que eles deixam claro, é que essa mesma força dos juros compostos pode jogar a nosso favor. Aí vem o outro lado da moeda, o exemplo do investimento. Usam a ilustração de investir R$10.000 e deixar lá, rendendo por 50 anos. O prazo longo é só para amplificar o efeito, deixar o conceito bem claro. E qual é a comparação-chave nesse exemplo do investimento? A comparação é sutil, mas o resultado é brutal. Eles mostram que conseguiram uma rentabilidade só um pouquinho maior, tipo 0,11% a mais por mês. Uma diferença mínima, que pode vir de escolher um investimento só um tiquinho melhor. Isso resultaria, no final dos 50 anos, em R$1.700.000 a mais no bolso. Veja bem, não é o total, é só a diferença que essa melhoria mínima mensal criou, multiplicada pelo tempo. Uau, caramba. Isso muda tudo sobre... vou aprender só um pouquinho mais sobre onde investir. Aquele esforcinho de pesquisar algo que renda 0,1% a mais que o básico parece nada no mês, mas no longo prazo, a diferença é absurda. É a tal mágica dos juros compostos a favor. A mensagem ali é clara. Dedicar um tempo para entender o básico, para fazer escolhas um pouquinho melhores, não é perda de tempo. É um investimento com potencial de retorno enorme lá na frente. É entender que decisões pequenas hoje podem ter consequências financeiras gigantescas no futuro. Certo. Então, beleza.
mentalidade ajustada, motivação encontrada, poder dos juros entendido. Mas aí vem a vida real. O vídeo antecipa a pergunta que todo mundo faz. Legal, mas e se hoje não sobra nem R$50, nem R$30? Para onde eles apontam? A sugestão é bem direta, pragmática. Buscar formas de ganhar mais. Fazer bicos, né? Como a gente fala. A fonte não fica romantizando. Apresenta como uma necessidade para quem quer mesmo sair do lugar e não tem de onde tirar no orçamento atual. E eles dão exemplos práticos disso, de bicos. Dão sim. O próprio Thiago Nigro conta que trabalhou como bartender, como garçom, para levantar uma grana extra. Fala em ganhar uns R$100, R$150 por noite na época. A recomendação geral é usar a criatividade mesmo. Pensar em habilidades que já tem, tempo livre que pode ser monetizado. O Papo até indica outro vídeo específico sobre ideias de renda extra, reforçando que é um passo ativo que a pessoa pode dar. Mas essa coisa da renda extra, eles dão alguma dica de como passar daquela barreira do não tenho tempo ou não sei o que fazer? Porque pensar é fácil, né? Fazer, ainda mais com a correria... Olha, eles não detalham um método para vencer a procrastinação em si. Mas a ênfase volta para a motivação que a gente falou. Se o porquê for forte bastante, lembra das 3 questões. A pessoa acharia a criatividade e a energia. A sugestão implícita é essa. A busca pela renda extra se torna mais viável quando está ligada a um objetivo que a pessoa quer muito. E ao dar exemplos, bartender, garçom, e indicar mais ideias, eles tentam mostrar que tem opções reais, sim. Faz sentido. A motivação puxando a ação. Ok. E aí, quando a pessoa consegue gerar essa sobrinha, mesmo que pequena, a pergunta é: onde colocar? Já falamos um pouco de banco versus corretora. Sim, e essa comparação é bem central na parte prática. Recapitulando, nos bancos tradicionais, a conversa aponta aquele possível conflito de interesse. O gerente pode ter metas para vender produto do banco, que nem sempre é o melhor para o cliente, certo? E também o acesso a investimentos talvez melhores pode exigir valores bem altos para começar. Então a ideia é que a corretora seria tipo um supermercado de investimentos, com várias marcas, enquanto o banco talvez te empurre mais a marca própria. É uma boa analogia, sim. As corretoras, como a Rico, que eles citam, são apresentadas como essas plataformas que juntam produtos de várias instituições, outros bancos, gestoras independentes. Isso, em teoria, dá mais opção, mais competição e, quem sabe, melhores condições. Os pontos cruciais que eles destacam são poder começar com muito pouco, os R$30 para o Tesouro Direto, por exemplo, e a chance de ter rentabilidade melhor que a poupança ou os produtos mais básicos do banco. A descrição que eles usam até vívida, acessar a plataforma da corretora pela primeira vez, pode dar a sensação de descobrir um mundo novo de finanças. E para manter o gás nesse caminho, que pode ser longo, né? Eles falam da ideia do primeiro milhão. Meio como um farol... Não como pressão, mas como algo que inspira, um marco para ajudar a visualizar o potencial do longo prazo. Mencionam o conceito de uma tabela, não mostram em detalhes, mas explicam a função que calcularia quanto tempo levaria para chegar em R$1 milhão, investindo X por mês a uma taxa Y. É mais uma ferramenta para estimular o planejamento, a disciplina, mostrar que mesmo um objetivo grande pode ser quebrado em passos menores, mensuráveis. Interessante isso. E qual a mensagem final, assim, o fechamento dessa linha toda na conversa original? O tom no final é muito de empoderamento, de responsabilidade pessoal. A fonte reforça muito a ideia de que, olha, as dificuldades do passado, a origem humilde, não ter tido exemplo em casa, nada disso precisa definir o futuro financeiro. O argumento é: a partir do momento que você tem acesso ao conhecimento, como aquele que está sendo dado ali no vídeo, a bola está contigo. A responsabilidade de mudar é de cada um. É um chamado para ação mesmo, então assumir as rédeas não importa de onde partiu. Precisamente. Se a gente conectar isso tudo, é sobre assumir a autonomia da própria vida financeira. E para facilitar essa ponte do saber para o fazer, eles ainda dão os próximos passos bem concretos. Quais são? São sugeridos 2 outros vídeos.
Um que mostra o próprio Whindersson abrindo a conta na corretora e investindo na prática. Isso ajuda a quebrar o medo, né? Ver alguém fazendo. E outro vídeo mais tutorial, técnico, mostrando passo a passo na tela do computador de como aplicar no Tesouro Direto, que é um investimento visto como seguro, acessível a partir daqueles 30 e poucos reais. São recursos para quem quer sair da teoria e dar o primeiro passo prático, tipo agora. Ótimo, bem mão na massa. Então, resumindo um pouco essa nossa exploração de hoje, baseada lá no Primo Rico com o Whindersson, a grande mensagem é que investir é bem mais acessível do que parece. Dá para começar com pouco, 30, 50 reais. O segredo não está só na grana, mas em virar a chave na cabeça, definir bem os objetivos, achar o seu porquê e sacar o poder imenso dos juros compostos. Eles podem ser seus melhores amigos nos investimentos ou piores inimigos nas dívidas. Perfeito. E para fechar com aquela provocação, bem no espírito prático e de responsabilidade que a fonte traz, se o conhecimento sobre como dar o start foi apresentado e a importância da ação individual ficou clara, qual seria o primeiro passo concreto, por menorzinho que seja, que alguém poderia dar hoje mesmo para começar a mudar a relação com o próprio dinheiro? Não precisa nem ser investimento em si, talvez algo antes disso. Sei lá, baixar uma planilha de orçamento, anotar os gastos do dia, ler mais um artigo sobre aquele investimento inicial de R$30. A questão é, qual a menor ação possível para começar a mudança agora? Fica aí a reflexão para transformar informação em movimento. Gostou do episódio? Aproveita para curtir e se inscrever no canal. E compartilha com aquela pessoa que também está precisando ganhar dinheiro.